Buenas, buenas, buenas! Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre fluxo de caixa. Eu sou o Felipe Cassola, do Além do CNPJ, e estou aqui no canal da SMB para a gente trocar uma ideia sobre práticas e gestão, coisa que o empreendedor precisa e muitas vezes deixa de lado. Então, todos esses temas que a gente está trazendo aqui são temas que, ao ter um sistema muito bem controlado na sua empresa, automaticamente você já vai ter banco de dados para resolver todas essas coisas. Então, eu sugiro o melhor sistema para pequenas e médias empresas, que é a SMB Store. Então, se você já tem a SMB, fica tranquilo que você já tem muito banco de dados para colocar isso aqui em prática. Bom, gente, e o importante a gente falar é que é o seguinte, quando a gente fala de fluxo de caixa, normalmente as empresas não quebram por falta de lucro. Elas quebram por falta de caixa. Se você parar para analisar, indo até um pouco mais além, numa frase provocativa, lucro é teoria. É o caixa, é o dinheiro que está no seu bolso que de fato é a realidade. Isso porque, quando a gente olha o jeito que a gente trabalha, muitas vezes a gente está pagando coisas na frente e recebendo depois. E aí, já indo para a lousa, eu trago aqui um exemplo. Então, nós temos aqui na primeira coluna o mês, né? Janeiro, fevereiro e março. As entradas que nós tivemos, 30, 15 e 50 mil. As saídas, 28, 25 e 20. E então o saldo. Ah, Felipe, mas como que uma venda pode variar tanto? Em janeiro eu vendi 30, em fevereiro eu vendi 15, em março eu vendi 50. É aí que você se engana. A gente não está falando aqui de venda. A entrada não necessariamente é o quanto você vendeu. A entrada é o quanto você recebeu. E o fluxo de caixa é justamente aonde o empreendedor muitas vezes se engana ao gerenciar, porque ele acha que o que ele vai receber é o que ele vendeu. Mas não é. O que ele vendeu muitas vezes está parcelado. Então, às vezes, aqui nesses 30 mil reais de janeiro, a gente tem lá uma venda que aconteceu em novembro, a gente tem lá uma venda que aconteceu em setembro, caindo em janeiro. Da mesma forma que, por uma sazonalidade que seja, com um padrão de parcelamento que você faça, as parcelas que vinham bem, vamos falar, Dia das Mães, você parcelou lá em 8 vezes, um exemplo, tá? E aí, essas parcelas acabariam em janeiro. Então, você vinha com um bom recebimento mês a mês, só que chega em janeiro, esse dinheiro acaba, essas parcelas acabam e você toma um tombo em fevereiro de recebimento, certo? Então, não analisa que o dinheiro de entrada seja a sua venda, porque vender é uma coisa, receber é outra, e é aí que entra o seu fluxo de caixa, tá? Então, nesse mês aqui de janeiro, nós recebemos 30 mil reais, colocando como se a empresa estivesse começando agora, saldo zero. Recebendo 30 mil e pagando 28, quanto que sobra para ela? 2 mil reais. Beleza, com 2 mil reais ela começa o mês de fevereiro. E esses 2 mil reais ela vai lá e recebe mais 15. Isso é, tem 17, mas ela paga 25. Então, com 17 menos 25, ela já está passando apuros. Ah, mas Felipe, lá no DRE está mostrando que eu estou dando lucro. Ok, mas o seu fluxo de caixa está negativo. O seu mês de fevereiro, por uma sazonalidade, por um período difícil, por qualquer motivo que seja, você está tendo menos entrada. E a sua saída está condizente com o teu custo médio fixo, ou com o quanto você gasta por mês. Então, quando você tem uma entrada ruim e um caixa baixo, você passa apuros. Sendo que em março, finalmente, você consegue uma boa receita, uma boa entrada de dinheiro, mantém lá os seus custos fixos e até entendendo que você estava em crise, reduz um pouco mais, gasta 20 pau por mês, né, no mês, e então você não só restabelece o teu caixa, quanto volta a ficar positivo. E isso, um exemplo aqui muito raso e categórico, né, porque a gente está colocando isso a mês, isso acontece dia a dia. Às vezes você está com dinheiro no dia 10, chega no dia 15, você precisa pagar muita coisa, chega no dia 20, que é o dia do vale do pessoal, você está sem dinheiro. Então, isso aqui é só para você entender a importância do fluxo de caixa. E aí é onde eu quero te trazer algumas dicas extremamente importantes para você começar a colocar o seu fluxo de caixa na rédea.
Então, o primeiro ponto é você dividir o fluxo de caixa em duas partes. Vai ser, no final, uma coisa só. Mas você tem o seu fluxo de caixa operacional, que é o que, de fato, são as coisas que saem no dia a dia. Tudo aquilo que você está gastando de dinheiro, comprando, vendendo, pagando funcionário, pagando custo fixo. Esse é o seu, o seu fluxo de caixa operacional. Mas é importante você também fazer um fluxo de caixa projetado. Então, mesmo que você não tenha, de fato, esses custos na tua conta, você já sabe que você vai gastar. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está fazendo as obras, a gente sabe que mês a mês, como essas vendas vão acontecer, eu vou ter que gastar X valor em média, que é a média que eu gasto com o fornecedor. Então, eu simplesmente vou lá e já projeto o fornecedor. Da mesma forma que você já sabe que você vai gastar 13º, então já projete 13º. Você já sabe que você vai ter custos de rescisões. Então, projete custo de rescisões. Uma coisa que eu faço aqui, e que isso fica inclusive para outra aula, mas que a gente vai trazer, são os planos de contingência. Eu, carinhosamente, no Além do CNPJ, chamo de SDM, que são os fundos se der merda. Porque a gente sabe que no Brasil, e ainda mais na vida empreendedora, muitas vezes dá merda. Uma coisa que você não estava prevendo. Muita gente, inclusive por esse apelido carinhoso que eu dei dos nossos fundos de contingência, usam isso e colocam no DRE, SDM, como a gente faz aqui na nossa empresa também, tem SDM, né? E muita gente aí, Brasil afora, inspirado na Além do CNPJ, acabou colocando SDM também, esse nome carinhoso que a gente colocou. Por quê? Porque a gente sabe que problemas acontecem. E aí esse índice SDM, esse fundo SDM, entra para justamente como uma contingência, que no final não deixa de ser um fundo de contingência, entra como uma contingência resolvendo esses conflitos financeiros, tá? Justamente porque o fluxo de caixa é extremamente importante. E aí quando a gente chega nas partes finais do vídeo, né, que são as dicas para você controlar um bom fluxo de caixa. A primeira coisa, sempre que você vai comprar, paga no último dia possível. Negocia o melhor prazo possível sem juros e vai e alonga o pagamento. Se você não tem muito controle ainda de fluxo de caixa, uma visão clara, só faz isso que já vai ajudar bastante. Quem principalmente veio de baixo, quem cresceu no mundo empreendedor, mas era pobre, não tinha dinheiro, essa pessoa normalmente tem uma crença limitante de não gostar de dívidas. Mas a gente tem que quebrar isso, porque dívida é importante para o empreendedorismo. A gente tem que se alavancar. Quando a gente tem dívida e a gente usa essa dívida a nosso favor, não é que você é um devedor, você está se alavancando no dinheiro dos outros. Então, muito empreendedor pequeno que eu vejo acaba querendo pagar rápido tudo que compra para evitar dor de cabeça. Isso aí é não saber trabalhar com a regra do jogo, com a regra do dinheiro. Então, acalme-se. Pegue tudo que você compra e peça o máximo de prazo possível e paga no último dia. Por outro lado, tudo que você vai vender dentro da sua negociação, se você faz isso ou se você tem vendedores, crie treinamentos e ensine eles, ou você mesmo vá atrás desse conhecimento, de técnicas de negociação para você puxar o pagamento ao mais rápido possível, ao menor prazo possível. Porque quando você consegue receber rápido e pagar longe, você consegue ter um fluxo de caixa saudável. Ai, Felipe, mas eu tenho medo de ficar com dinheiro na conta, ele não ser meu e eu gastar achando que é meu. Fica tranquilo. Para isso, nós vamos ter uma terceira aula agora, que é a próxima aula aqui no canal da SMB, que a gente vai explicar sobre DRE. E é ali que você vai ter o controle se aquele dinheiro que está na tua conta é seu ou não. E muito mais. Com esse fluxo de caixa que você está organizando e com a SMB você consegue, né? Porque a SMB tem todos os parâmetros e as diretrizes necessárias para você fazer esse gerenciamento, você consegue também projetar o seu dinheiro, olhando o teu extrato futuro, o teu fluxo de caixa futuro, e saber se esse dinheiro vai ficar com você ou não. Então é importante você ter essa visão. E aí, quando você faz esse negócio de comprar no maior prazo possível e vender no menor prazo possível, seu fluxo de caixa ficando positivo, saudável, você já eliminou um grande risco de grande parte das empresas aí que sofrem, que é ficar estrangulada financeiramente e às vezes dando lucro, quebrar. Bom, gente, então, finalizando o vídeo, fluxo de caixa é o mapa. Quem não olha, está andando no escuro. A única certeza que você tem, caso você não tenha um fluxo de caixa, é que você está brincando de empreender. Todas as suas receitas e saídas, tudo que entra e tudo que sai, tem que estar registradinho. E se você não tem nem noção por onde começar, é simples.
entra lá no site da SMB, no sistema da SMB, e começa a partir de agora. Não precisa resolver o passado. Muito empreendedor com essa mania de, eu quero deixar perfeito, já que eu faço tudo errado, quando eu for fazer, eu quero fazer perfeito. Faça perfeito daqui em diante, não queira resolver o passado. Se você não tem tempo, vai lá, começa agora. A tudo que entra na sua empresa de dinheiro, você registra. Até os pequenos dinheiros, você registra. E tudo que sai, você também registra. Se você fizer isso, automaticamente você já vai ter um espelho do seu extrato bancário no banco, no sistema. E esse sistema com esse espelho bancário já vai conseguir te trazer inteligência, como um sistema da SMB traz, para você lá na frente conseguir ter uma visão clara sobre o futuro e mais, começar a estruturar uma coisa importantíssima que na próxima aula a gente vai falar, que é o seu DRE. Porque basicamente o seu DRE ele é uma planilha de controle, de gestão de resultado em cima do seu fluxo de caixa. Você extrai as informações do fluxo de caixa. Por isso que, na aula anterior, nós falamos que faturamento não é lucro e trouxemos conceitos gerais sobre gestão. Agora nós estamos falando sobre a importância do fluxo de caixa. E se você não tem isso, já começar a implementar ele imediatamente. E na próxima aula, a gente vai falar de DRE. Então, é uma continuidade para você colocar, finalmente, profissionalização financeira no seu negócio. E posso garantir para você com plena certeza, 80% dos negócios que não dão lucro é porque não sabem fazer esses três passos, essas três regrinhas. Com essa aula e com a ajuda da SMB, você vai conseguir, e aí eu vou te dar todo esse aparato para você colocar isso em prática. Beleza? Fluxo de caixa é extremamente importante. Registre as receitas, registre as saídas. Quando você for colocar tanto a receita quanto a saída, você vai ver que tem categoria. Coloca a categoria. Estou comprando material, coloca lá fornecedor. Estou pagando aluguel, coloca lá aluguel. Estou recebendo do cliente, venda. Estou pagando papel sulfite, coloca material de escritório. Essas categorias também são extremamente essenciais, mas isso já é tema para a próxima aula. Só estou te dando esse spoiler para, na hora de fazer o fluxo de caixa, já vai categorizando, que a gente chama isso de plano de contas, já vai categorizando, porque isso vai ser essencial para a gente transformar isso num DRE. Te vejo na próxima aula. Tamo junto, estamos aqui, Felipe Cassola, do Além do CNPJ, junto com a SMB, trazendo conhecimento prático de empreendedorismo e gestão para você. Até a próxima e sucesso!